Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre. Confiar na misericórdia do Pai em favor de todos nós, para que possamos nesta hora somar as potencialidades divinas que carregamos conosco, que a bruxuleante luz dos nossos sentimentos resplandeçam, formando um feixe de energias vigorosas, endereçadas a todos aqueles que o nosso coração alcançar nesta hora. A todos aqueles que clamam alívio e esperança. A todos aqueles, Senhor, que nesta hora se debatem nas aflições terrenas. Possam os amigos espirituais, em nome de Jesus, envolverem com eflúvios de paz, de esperança e equilíbrio a todos que nesta hora vibram as suas dores. Quanto somos agradecidos, Senhor Jesus, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelos caminhos novos que nos são sugeridos, pelas oportunidades redentoras que surgem a cada instante do caminho. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelos desafios da jornada, que nos prepara e nos fortalece para tarefas maiores. Quanto somos agradecidos, Senhor, por tudo que a justiça divina traz aos nossos corações nestes dias de transições. Abençoa, Jesus, a humanidade da terra e guarda-nos em sua paz, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Causas atuais das aflições. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daquele que os suportam. Ou seja, nós trazemos um planejamento reencarnatório que, para ser executado esse plano divino, essa execução ela guarda estreita relação com as nossas características de personalidades positivas e negativas. Ela guarda relação com o arcabouço de experiências ajustadas às leis divinas que trazemos, quanto também está sujeita às vicissitudes criadas por nós mesmos, que são consequência das escolhas ilusórias, impulsivas e enganosas. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito e de sua ingratidão. Ora, vamos compreender aqui o Evangelho, retomando as fontes dos males terrestres. Nós estamos sujeitos às nossas características. Então, os pais que porventura se sintam hoje infelizes porque não conseguiram combater as más tendências dos filhos a princípio, significa dizer que não perceberam as suas próprias. Porque nós conduzimos o outro
na exata proporção de onde chegamos conosco. Então é uma ilusão nós acharmos que os pais equilibrados não teriam percebido que os filhos traziam más tendências. É uma ilusão. E nós percebemos as más tendências quando percebemos e encaminharemos esses filhos no ambiente moral que nos é característico. Não são os discursos necessariamente, as correções necessariamente, mas necessariamente é o clima moral que aquele casal, que aqueles pais derramam sobre aquele ambiente familiar através das imagens mentais que lhes são características, da postura ética e moral que já construíram ao longo dos milênios e que nesse momento o filho é imantado nessa matriz. Ele se alimenta desses padrões. E são esses padrões de pensamento, de sentimento, que ele vivenciou no ambiente familiar da primeira infância, da segunda infância, que vai despontar na sua adolescência e jovem adulto. Ele vai trazer de volta os conteúdos que ele assimilou. Muitas vezes, os pais mais imaturos consideram que as inadequações da infância são meras fases, entre aspas, que vão passar. E dizem, muitas vezes, ele está na fase tal ou na fase qual. Mas, na verdade, não são fases, são tendências, hábitos, características que o espírito trouxe e que naquela primeira infância, naquela segunda infância e naquela adolescência deveriam ter recebido um fluxo de educação do espírito. Mas só podemos educar o outro até onde chegamos conosco mesmo. Por fraqueza, por indiferença, os pais deixaram que o orgulho, o egoísmo, a vaidade prevalecessem. Como é que se faz isso? Não deixando o filho se frustrar. Não querendo deixar o filho em nenhum nível de privação. Então, quando nós temos pouco dos nossos sentimentos a doar, queremos doar coisas. Queremos doar objetos, queremos doar situações que aquela criança não necessita passar. Ao contrário, aquela criança precisa aprender a ter limites, a se frustrar, tudo vem na hora certa. É errôneo nós pensarmos que carinho é sinônimo de dar coisas. Dar coisas é um gesto carinhoso, mas não substitui a educação do espírito. E o espírito aprende que quando ele tem inadequações, ele vai ganhar algum agrado, para que ele se aquiete, para que ele se conforme, para que ele, no fim, se anestesie. E com isso, nós vamos tolhendo a manifestação do espírito e ele vai ficando totalmente enclausurado e despreparado, que é hoje o perfil da grande maioria dos nossos adolescentes. A grande maioria, porque o mundo chegou pronto para eles. Ninguém ensinou que nossos atos geram consequência, que nós temos deveres, afazeres, responsabilidades. Eles vão chorar, vão reclamar, mas é um bem. É um bem. Quanto mais eles chorarem e reclamarem, mais está esculpindo neles a formosura moral que não vieram dotados, como todos nós. Então, essa anestesia proporcionada por ter tudo seca o coração, porque nós não valorizamos de tanto que recebemos. Tem famílias que querem antecipar o desejo da criança, que é se ela mostra uma coisa que ela gosta, pronto, aquilo é uma avalanche, né, de situações. Então, essa fase
de pôr limites nas necessidades, é que deixa o espírito mais preparado para o mundo em que ele vem inserido. Então, nós vamos educar os filhos ou aqueles a nós confiados na exata proporção de que estamos ou não educados. Por isso, o chamamento é esse. Plasma na personalidade, em delineamento do filhinho, os hábitos salutares. Hábitos começa na primeira infância, nos primeiros anos de vida, hábitos. Porque são os novos hábitos ajustados ao bem que vai transformar os quadros de memória que aquele espírito trouxe. Não é quando ele tiver 30 ou 40 anos. Se os pais são trabalhadores espíritas cristãos, eles já conhecem os hábitos que o espírito trouxe e quais os novos hábitos que precisa se instalar naquela personalidade. Diante dele, frágil de aparência, tenha em mente que se trata de um espírito comprometido com a retaguarda. Então, o bebezinho ou a criança na primeira e segunda infância inspira muita ternura em nós, né? Mas a gente não pode esquecer que ali é um espírito comprometido com o passado e que recomeça a experiência com dificuldades e que depende de nós ele sair ou não das dificuldades. Vai depender dos pais. Nem o excesso de severidade para com ele, que só corrigir sem educar. É importante corrigir, mas a educação não é corrigir, é estimular novos hábitos. Então, nem excesso de severidade, porque hoje é muito comum que o único instrumento que os pais estão disponibilizando para corrigir chama castigo. Eles dão em excesso e querem depois tirar tudo o que estão dando como castigo. E chega um momento que tiram tudo o que deram de mais excessivo possível para aqueles espíritos, tiram tudo e veem que o castigo não funcionou, que não adiantou, e vêm buscar na casa espírita uma orientação, porque já deram todos os tipos de castigo, retirando todos os excessos que deram e que não adianta mais. Porque o vício está estabelecido. O vício da agressividade, o vício da indolência, o vício da irresponsabilidade, né? O vício da ociosidade. Então, nem excesso de severidade para com ele, nem acúmulo de receios injustificados em relação a ele, ou a exagerada soma de aflição por ele, que os pais muitas vezes sofrem muito diante das más inclinações dos seus filhos. Um sofrimento exagerado e que denuncia a nossa insegurança, né? Olha a orientação aqui da Joana de Ângeles, muito importante. Fala-lhe de Deus sem cessar. Todos os dias, todas as horas, vamos trazer Jesus, os ensinamentos de Jesus. Mas para isso, convenhamos, os pais têm que ter isso espontâneo construído. Porque muitas vezes os pais não têm uma religiosidade, estou falando de pais espíritas, não têm uma religiosidade desenvolvida, têm o hábito de frequentar reuniões espirituais, mas hábitos espirituais, estruturação da fé desenvolvida, às vezes ainda não aconteceu naqueles corações. É onde que nós não conseguimos fazer do lar um lar cristão. E chega no momento do evangelho no lar, é um sacrifício. Nem querem ir, ficam debruçados sobre a mesa, não querem participar, porque aquilo é um momento artificial do que vivem no dia a dia. Então, fala-lhe de Deus sem cessar e ilumina-lhe a consciência com a flama da fé rutilante. Isso precisa ser um hábito. A criança se desarvorou, está chorando,
Vamos fazer uma prece, né? Porque às vezes é um impulso de já dar um castigo para a criança porque ela está chorando por uma inadequação qualquer. Vamos fazer uma prece para você ter uma melhor sintonia, para que os amigos espirituais possam te amparar, você vai conseguir vencer, né? Será que você se arrependeu do que você fez? O momento agora é de se arrepender para fazer diferente. Você vai receber novas oportunidades. Então, ensina-lhe a humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos como valorização preciosa das concessões divinas. O respeito a todos é muito importante para a criança e para o jovem adulto, né? Ele precisa mergulhar nesse universo de respeitar a todos, inclusive aqueles que são funcionários do lar, inclusive aqueles que são funcionários da escola, né? Inclusive aqueles que prestam algum serviço para aquela família. Isso precisa ser realmente muito trabalhado para que esta humildade ante a grandeza da vida e o respeito a todos, como valorização preciosa das concessões divinas. Mas para isso, eles precisam ter visto o exemplo dos pais. Então vamos refletindo sobre essas questões. Uma das recomendações mais extraordinárias de Jesus para a humanidade é orai e vigiai. Aliás, a ordem é vigiai e orai. E em alguns comentários do Novo Testamento, ainda inclui o verbo olhar. Então, vigiai, orai e olhai. Então, isso é algo muito importante para nós, porque na Terra nós precisamos permanecer todo o tempo todo, num estado de vigilância, para que nós não venhamos a nos comprometer com aquilo que nós trouxemos e ainda não foi suficientemente transformado. E que diante de estímulos, aquilo surge de maneira a comprometer o nosso equilíbrio e o equilíbrio das pessoas que convivem conosco. Então, quando nós pensamos nessa questão do orai e do vigiai e do olhai, quando nós recebemos uma criança e a vemos com afeições muito delicadas. Hoje as crianças são muito bonitas, cada vez mais belas, né? Isso é próprio da evolução. Nós muitas vezes incorremos no grande equívoco de pensar que aquela criança é obra nossa. E nós que somos espíritos, sabemos que Deus nos criou simples e ignorantes. Se Deus, que é a perfeição máxima e que é o Pai de todos nós, nos criou assim, como nós, espíritos totalmente imperfeitos, ainda habitando um mundo de provas e expiações com tantas dificuldades, poderíamos criar, gerar corpos, espíritos, em condição que nós recebemos. É muito importante refletir nisso, porque grande maioria da humanidade, ao receber uma criança, pensa que aquilo é fruto de si. E mesmo nós espíritas, que temos todo o conhecimento da imortalidade, nós muitas vezes nos equivocamos. Então, relembrar que os espíritos
que vêm como filhos são espíritos que trouxeram experiências positivas e negativas e que trouxeram elementos para serem transformados, e relembrar isso todo o tempo todo no processo educativo auxilia demais a termos um movimento verdadeiramente educativo frente aos espíritos que recebemos no nosso lar. Então, é claro e evidente que há pais muito amorosos, extremamente evangelizados, que recebem espíritos com extremadas dificuldades, que vêm habitar ali, naquele ambiente, para absorver daquilo que não possuem. E como a Célia colocou, há aqueles lares desajustados que os pais não percebem suas próprias dificuldades, não fazem um processo de transformação consigo mesmo, portanto, não vão fazer isso com os filhos que recebem. Isso é sempre importante de nós entendermos, porque nós vamos com o outro até onde fomos conosco mesmo. Então, qual é a metodologia que nós utilizamos, que nós aplicamos em nós mesmos? E o quanto isso é efetivo? É essa metodologia que será aplicada àqueles que estão na nossa responsabilidade. Mas se a gente nem sabe nada sobre isso, se nós olhamos para os nossos filhos e achamos que eles são ótimos, aí começa o equívoco. Porque quando alguém disse para Jesus que ele era bom, ele se recusou a aceitar esse adjetivo, dizendo que bom era o pai. Então, quando a gente diz o meu filho é ótimo, é porque realmente, ou quando nós dizemos eu sou ótima, é porque realmente nós não estamos enxergando as dificuldades que trazemos. Porque nós não somos ótimos. E nem nossos filhos são ótimos, a não ser que sejam espíritos mensageiros, que sejam espíritos celestes, que vieram trazer para nós recursos que não possuímos. Mas a par disso, não. Não somos ótimos, nossos filhos não são ótimos, somos espíritos na Terra buscando nos iluminar, repletos de dificuldades. E quanto mais cedo nós percebermos isso em nós e naqueles que estão sob a nossa responsabilidade, mais prontamente nós vamos poder agir e contribuir efetivamente com aquele espírito. Então, Emmanuel tem um texto intitulado Desalento e Materialismo. E ele faz uma colocação muito importante, dizendo assim: no parque imenso das facilidades e garantias de reconforto físico, a carência de alimento espiritual patrocina desequilíbrios em múltiplas direções. Olha a importância de nós compreendermos isso. Vamos ler novamente. No parque imenso das facilidades e garantias ao reconforto físico, a carência de alimento espiritual patrocina desequilíbrios de múltiplas direções. Então, esses desequilíbrios em múltiplas direções é porque o espírito, quando ele fica imerso num materialismo intenso, em que, como a Célia colocou, os pais oferecem tudo aos seus filhos, no tempo e na hora, vai causando uma distorção, uma distonia na personalidade. Por quê? Porque ele vai tendo esta visão do mundo. Ele vai interagir com o mundo desta forma. O mundo tem que me dar
tudo, em todo o tempo, que representa a minha pseudo-necessidade. Então, isso vai desenvolvendo estruturas psíquicas extremamente frágeis, porque, obviamente, que o mundo não vai fazer isso. E se o mundo fizer, o final desse processo será algo de profundo desequilíbrio. O ser vai entrar num desequilíbrio desmedido, muito profundo. Então, como nós temos falado já em outros evangelhos, uma das questões mais importantes para os pais é frustrar os filhos. Frustrações na infância, promovidos por pais conscientes e interessados no avanço espiritual dos seus filhos, é algo extremamente importante. Crianças que não são frustradas, elas crescem e se tornam adultos que são muito difícil de conviver. Muito difícil. A convivência daqueles espíritos que foram mimados na infância, que tiveram tudo, é muito difícil. Lá na frente, as uniões com esses espíritos terão dificuldades extremadas. E se eles se unirem, terão dificuldades de permanecerem unidos a outras pessoas, porque foram mantidos, não educados, porque educação é outra coisa, mas foram mantidos em ambientes, em suas casas, que nem sempre são lares, onde, faltando uma religiosidade expressiva, procura-se oferecer tudo que é de material para compensar aquilo que ainda não temos ou que não estamos desejosos de adquirir. Então, à frente de painéis de semelhantes conflitos, meditemos na importância do amparo religioso e não permitas se te apague a luz da fé onde estiveres. Então, não há dúvida nenhuma que o mundo carece, como há 2000 anos, de religiosidade. Não de religiões, porque, obviamente, nós sabemos que o mundo inteiro é repleto de religiões. Mas onde estão os religiosos? Onde estão aqueles que realmente têm uma religiosidade? Da mesma maneira que nós vamos entendendo que, na medida que nós não oferecemos, desde a infância, isso para as crianças, elas vão crescendo com essa lacuna no seu desenvolvimento. E o mais importante de tudo isso é assim: às vezes o pai afirma, mas eu sempre levei o meu filho na evangelização. Ele afirma isso. Ou seja, eu sempre cumpri com o meu dever, levei para alguém o evangelizar. Evidentemente, levar uma criança a um ambiente religioso é extremamente importante, porque vai desenvolvendo, ainda mais se ela encontrar nesse ambiente um evangelizador amoroso, ainda mais se ela encontrar nesse ambiente espíritos evangelizados, capazes realmente de vibrar sobre elas conteúdos espirituais que as vão marcar para sempre. Mas isto definitivamente não é tudo, porque o tudo é no lar. É como nós nos mostramos
espíritos evangelizados, espíritos equilibrados, fraternos, amorosos, a ponto deles dizerem: nossa, o meu pai, a minha mãe são espíritas, porque o seu comportamento revela uma religiosidade. Então, exigir lá na frente que os nossos filhos que foram nas aulas de evangelização se tornem religiosos ou desenvolvam na sua intimidade uma religiosidade é algo muito pueril, é uma ilusão, porque isso é só uma parte, isso é uma fração, mas isso não vai fazer com que eles mudem sua frequência vibratória. A frequência vai ser mudada no contato com um pai evangelizado, ou com uma mãe evangelizada, ou, no melhor dos cenários, com ambos evangelizados. É isso que vai contribuir para um caráter mais saudável desses espíritos que estão conosco. Vamos continuar o tema amanhã. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui desejosos de sermos amparados pelo seu amor. Nos encontramos necessitados, Senhor, do passe espiritual. Que nesta hora abençoada do dia, possamos nos entregar a este momento de prece, para selarmos na nossa intimidade o desejo que temos de nos espiritualizar. Ampara-nos, socorre-nos e fortalece-nos, Senhor. Que a sua luz e o seu amor penetrem profundamente no espírito que somos. Que nesse momento os bons espíritos que nos cercam possam auxiliar a fluidificar a nossa água, porque ao sorvê-la, acreditamos, Senhor, que vamos ingerir substâncias transmutadas pelo amor destes espíritos que velam por nós, que nos amam, que nos protegem. E como em todas as manhãs, além de pedir por nós mesmos e pela nossa família, estamos desejosos, Senhor, de pedir em favor de todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, dos nossos irmãos necessitados nos hospitais, nas enfermarias, nos lares. Rogamos, Senhor, o seu amparo a esses irmãos, que nossas mãos nesta hora se estendam sobre eles, sobre aqueles que conhecemos e amamos, e sobre aqueles que não sabemos quem é, mas que nesta hora o nosso eflúvio salutar é recolhido,
em favor daqueles que necessitam. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esses momentos em nossas vidas. Rogamos a Ismael, este espírito que o Senhor destacou no universo, para amparar esta nação. Que Ismael possa estender as suas mãos sobre todos nós brasileiros, convidando-nos ao trabalho no bem, convidando-nos à honestidade, para que possamos nos tornar espíritos operosos na verdade e com isso esta nação se transformar na pátria do Evangelho. Que o Senhor nos proteja e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.